Cavaleiros do Zodíaco, há 40 anos elevando o cosmo até o sétimo sentido. É disso que nós vamos falar agora no Volume a Volume. Oi, tudo bem? Aqui é o Marcelo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Volume a Volume. E hoje nós vamos falar sobre o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa versão aqui é a primeira versão que saiu no Brasil, no final do ano 2000, né, e foi o meu primeiro mangá. A primeira coleção que eu comecei foi com Cavaleiros do Zodíaco. E esse mangá, essa semana, completou 40 anos de publicação lá no Japão. No dia 3 de dezembro de 1985, ele foi publicado a primeira vez, né? E agora, completando 40 anos, a gente vai ter novidades ainda, você acredita? Ainda são ideias, né, que a gente tem, né, de projetos de Cavaleiros que estão em andamento, o mangá do Next Dimension que terminou recentemente, que há uma expectativa sobre a versão de anime, né, dessa história, que é a continuação oficial do mangá dos Cavaleiros. Mas nós vamos falar sobre um mangá clássico hoje. O Masami Kurumada, né, agora no dia 6 de dezembro, ele completou 72 anos de idade. E ele ainda continua trabalhando. Quando ele tinha 30 e poucos anos, ele começou o mangá e agora, 40 anos depois, ele ainda tem fôlego para trabalhar. Não muito fôlego, mas ele ainda tem, né? Ainda está aceso o cosmo dele para continuar trabalhando. Imagine você, né, daqui 40 anos, um trabalho que você começar hoje, um trabalho daqui 40 anos vai estar rendendo ainda, né? Então é uma coisa assim espantosa, ainda mais tratando do mercado de mangás, em que todo dia tem alguém aparecendo com uma novidade, alguém querendo, né, um lugar ao sol. Então é um campo muito disputado, né? E imagine só você trabalhar durante 40 anos com um trabalho seu, né? Então é uma coisa bastante legal, bastante interessante e que rende muito dinheiro, né? Então é por isso que mesmo a gente mesmo nós estando um pouquinho saturados de alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco, né, como as 12 casas, por exemplo, ainda é uma vaquinha que dá leite, né? Então o pessoal vai tirar até a última gota enquanto puder, né? E a gente, como fã, a gente gosta muito, é claro, né, de conteúdo novo para o nosso hobby, né? Para nossas coleções. E aqui no Brasil nós temos algumas coleções que foram lançadas, né? Como eu disse, essa daqui no final do ano 2000, né, que foi o primeiro mangá que eu comprei, como eu disse. E eu tenho a data dele aqui, né? 20 de fevereiro de 2001. Tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso também, né? E depois nós tivemos a republicação do mangá, né, em algumas novas versões. E tem essa daqui, que é o Kanzenban, que é uma edição, né, de luxo, né, de capa dura. Muito bonita, tem algumas páginas coloridas. Que o mangá, às vezes, ele vinha assim, nessas cores, né? Nem todas as páginas são coloridinhas, né? Tudo com a cor dos personagens, né? Normal, mas aí, né? Ele é preto e branco, né? Na maioria das suas páginas. É uma edição muito bonita, que eu, né, acabei não colecionando. Comprei só esse volume aqui. Mas nós temos agora a Final Edition, que é um mangá dos Cavaleiros republicado mais uma vez, né? Infelizmente ele não é capa dura. Mas ele vem com algumas coisas diferentes, né? Alguns desenhos foram corrigidos, algumas falas, né? Especial na versão em japonês. Algumas falas que foram atualizadas, páginas inteiras do mangá que foram redesenhadas. Às vezes é um detalhezinho, como um peitoral ou um braço de algum personagem. Isso depois eu vou mostrar com mais calma para vocês. Mas é uma versão, né, que é bonita, né, bem acabada. E que diferente dessa versão que eu tenho aqui, antiga, né, que parece que foi escaneada com um scanner vagabundo. E essa aqui já foi feita um acabamento mais bonito, né, mais bem apresentado. E é uma versão que tem aqui, né, o esquema de armadura também. Né, não tem páginas coloridas, o que me leva a acreditar, não sou eu, mas várias pessoas, né, que eles vão lançar uma edição final da edição final, né, que vai ter alguma coisa diferente. E qual que é o diferencial dessa aqui? Durante o tempo, né, que Cavaleiros foi sendo publicado, foi fazendo sucesso, né, não só dentro do Japão, mas especialmente fora, né, na Europa, aqui no Brasil também, o autor Masami Kurumada, ele foi criando algumas coisas diferentes, escrevendo alguns capítulos soltos para explicar algumas coisas que não tinham ficado muito bem claras no mangá original. E o que acontece nessa edição final aqui? Esses capítulos estão presentes. Então, o mangá dos Cavaleiros, na versão do ano 2000, já começa com Seiya no treinamento.
E essa daqui não, essa aqui tem um pouco antes, né? Tem algumas páginas a mais, né? De história antes do começo dos Cavaleiros. Então nós temos, olha só, tudo isso aqui de página diferente. E o que acontece aqui? Acontece que o mangá dos Cavaleiros começa com uma rebelião dentro do santuário de Atena. E aqui nesse mangá, o primeiro capítulo já mostra exatamente essa rebelião acontecendo. Que é um material novo, material inédito no Brasil. Então é uma coisa que realmente chama atenção. Mas é como eu disse, muito provavelmente eles vão lançar isso aqui de novo com as páginas coloridas, assim como tem no Kanzenban. Esse povo acha que o dinheiro brota em árvore, né? A gente tem um pezinho de dinheiro. Uma outra coisa também é que esse mangá aqui foi publicado pela editora Conrad. E agora aqui no Brasil, quem tem os direitos é a editora JBC, que está fazendo um trabalho bem interessante, mas podia ser melhor. Eu não sei o que passa na cabeça desse pessoal, não só aqui no Brasil, mas no Japão também. Cavaleiros do Zodíaco há 40 anos vem dando dinheiro para qualquer pessoa que fale sobre eles, né? Eu vou fazer uma revista aqui sobre Cavaleiros. Olha só, aqui tem uma informação que ninguém mais tem. O cara vendia na época. Eu tenho um bonequinho aqui para vender. O cara vendia feito água, né? Que para quem não lembra ou não conhece, lá em 1994 aqui no Brasil, quando estreou Cavaleiros do Zodíaco, foi feito um acordo entre a empresa que tinha os direitos do anime e a Rede Manchete, que é uma TV carioca que infelizmente fechou as portas no ano de 1999. E hoje, né, no lugar, nós temos a Rede TV. Então o que aconteceu? Veio, né, o pessoal do Japão e falou na Rede Manchete, olha, você já tem aqui, né, uma grande fama no Brasil, uma legião de fãs de Tokusatsu, né, que são essa série japonesa, né, Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, né, e esse povo é um povo fiel aqui no Brasil, que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. E nós temos um desenho fazendo muito sucesso lá no Japão e na Europa, né, que são os Cavaleiros do Zodíaco. E o que foi proposto para a Rede Manchete? Nós temos esses bonequinhos aqui, olha só, para vender. E a gente quer que passe essa propaganda dos bonequinhos aqui no Brasil, de graça no canal aqui de vocês, na Rede Manchete, mas também a gente vai dar para vocês esse desenho de graça. Então, a gente oferece o material gratuitamente e a gente exibe a propaganda do nosso material gratuitamente. O que vocês me dizem? E aí, em 1994, começou o Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete. Dá só uma olhada na chamada. Eles chegaram para arrasar com os inimigos. Cavaleiros do Zodíaco. Me dê a sua força, Pegasus! Cavaleiros do Zodíaco. Lutadores com poder astral. De segunda a sexta, às 6:30 da tarde, no Clube da Criança. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. E aí, junto com o anime, tinha a venda de bonequinhos, com essa propaganda aqui, dá uma olhada. Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Virgem, são os guardiões do universo. Peixes, têm coragem para vencer. Libra, são os seus heróis. Escorpião, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Fique esperto! Os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco são da Bandai! Legal, né? Só que como são produtos originais, eles eram bem mais caros. Eu, na minha época, eu pagava R$ 1,99 em cada um. O salário era muito mais baixo, né, do que hoje em dia, claro. Era em torno de R$100. Mas um bonequinho desse aqui a R$ 1,99 já fazia a nossa alegria na infância. E tinha uma loja aqui que eu encontrei um dia, um boneco original, ele custava R$25. O salário mínimo sendo quase 100 e um bonequinho de Cavaleiros custando, né, praticamente um quarto do salário, mas nunca na vida que eu ia ter. Eu pagava R$1,99 e quando eu paguei R$4 em um, eu quase apanhei, né, que dava para comprar dois. Por que eu comprei só um, né? Mas são outros tempos, né? Isso foi lá em 1996, 97, né? Teve uma febre muito grande desses bonequinhos aqui. E mesmo sendo caros, os originais,
chegou a ser fretado um avião direto do Japão para o Brasil para vender esses bonequinhos. Então era uma coisa que realmente vendia muito. E nunca na história do Brasil, ou de qualquer outro lugar, vai ter uma febre tão grande quanto foi Cavaleiros do Zodíaco. Você pode falar que Dragon Ball faz mais sucesso, que Naruto faz mais sucesso, que One Piece é maior, você pode falar o que for. Mas igual Cavaleiros do Zodíaco, a febre que foi e o que trouxe para o Brasil de anime, nunca mais vai acontecer, né? Tanto que hoje você tem o lançamento do episódio no Japão e automaticamente você pode acompanhar em todo o mundo, né? Aqui no Brasil foi assim, com Soul of Gold, né? Lá em 2015, né? E vários outros animes hoje em dia você tem essa praticidade de você ter ele automaticamente em qualquer lugar do mundo, né? Mas na época com Cavaleiros não. E foi uma coisa assim que realmente chamou muita atenção. Porque o nosso público brasileiro sempre foi muito ligado à astrologia, à questão dos signos, né? Isso é muito forte aqui na nossa cultura brasileira. Então você tem um desenho onde tem guerreiros poderosos que lutam utilizando armaduras. E no começo da história eles lutam pela armadura de Sagitário. Depois a gente ficava imaginando, nossa, como será que são as armaduras dos outros signos? E eu sou do signo de Gêmeos, fulano é do signo de Peixes, ciclano do signo de Sagitário, né, que a gente já tinha ali, mas tinha outro de Câncer, de Leão, e por aí vai. E a gente ficava imaginando como seriam essas armaduras, né? E aí, quando foi, né, continuando a história, a gente foi conhecendo, a gente foi admirando cada vez mais. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi a batalha do Shiryu de Dragão, onde ele acaba se cegando para poder salvar seus amigos. Eles haviam se transformado em pedra e para salvá-los o Shiryu teve que furar seus próprios olhos. E isso foi uma coisa que na cabeça nossa de criança a gente nunca tinha visto. A gente já estava acostumado com luta, com guerreiros e tudo mais. Mas um guerreiro que se cega para salvar os amigos, isso era uma coisa inédita, é uma coisa que fez a gente crescer com princípios de amizade, de companheirismo muito fortes. Isso é lembrado até hoje pelo pessoal que acompanhou na Manchete. Depois, nos anos 2000, quando começou a passar na Bandeirantes também, na Cartoon Network. Mas aí já foi uma segunda geração de fãs de Cavaleiros, né? E claro que, seja da época da TV Manchete, Band, ou qualquer outra época, ser fã de Cavaleiros é ser fã de um anime que traz muita coisa boa, né? Essa questão da amizade, do companheirismo, de você se doar sem medidas, né? Isso é uma coisa muito forte, né? Muito bacana. E nós vamos começar a acompanhar também aqui no canal o Mangá dos Cavaleiros, né? Não apenas por conta desse aniversário de 40 anos, mas para ter uma variedade de assuntos aqui no canal também. E você? Qual Cavaleiro do Zodíaco que você gosta mais, né? É o Shiryu, como eu? É o Seiya, o Ikki? Qual você gosta mais? Os Cavaleiros de Ouro? Né? O que você me diz aí? Você já assistiu Cavaleiros? Já leu o mangá? Conta aqui nos comentários pra mim, vamos conversando, beleza? Um abraço, pessoal. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, aqui no YouTube. Compartilha com o pessoal aí. Vamos fazer aí crescer a nossa amizade, tá bom? Um abraço, até mais e corações ao alto!